Danilo agora apresentado oficialmente, o jogador do Botafogo. Falamos aqui, né, do valor da contratação nesse momento, até agora, a contratação mais cara da história do Alvinegro, em reais, são 142 milhões de reais e 700 mil. Até então, a do Almada era maior, com 137 milhões. Luiz Henrique custou 85 nesses 5 mais, né? Top 5 do Botafogo. O Santi Rodrigues, 85 também milhões, mesmo valor do Luiz Henrique. E o Jair Cunha, zagueiro, 71 milhões eram as contratações mais caras até então do Botafogo. E é interessante ali nas respostas, né, do Danilo chegando ao Botafogo, porque, claro, existe uma expectativa dele, como ele vai entrar nesse time, né? Por exemplo, contra o Corinthians há essa expectativa, mas ele explicou bem a questão física. Talvez, né? A apuração da nossa reportagem é que ele não deve ser relacionado ainda para essa partida, porque ele ficou praticamente ali um mês só treinando com o personal em Salvador, onde estava com a família. Então tem essa questão de readaptação física que talvez não dê tempo para o jogo já desse final de semana. Mas, enfim... Teve um cara que ficou com a família aí treinando 20 dias, 25 dias e definiu o Mundial de Clubes, hein? O João Pedro, né? Chegou na... É verdade. Se for por esse exemplo, de fato, já entrou ali no segundo tempo decidindo, depois foi titular, inclusive na decisão. Lesão, né? No ano passado? Eu acho que tornozelo bem feia, né? Acho que esse é o ponto, acho que do estágio da carreira do Danilo, né? Porque naturalmente a gente vê algumas perguntas ali sobre o retorno do Danilo ao futebol brasileiro, porque ele deixa, né, o Palmeiras numa negociação de 20 milhões de euros para o Nottingham Forest para jogar a Premier League em 2023, que ele tinha sido um dos principais nomes daquele Palmeiras campeão. E aí ele tem 62 jogos, 47 como titular, durante 2 temporadas ali e meia. E aí ele fez 6 gols nesse período, deu 4 assistências, né? E recuperou aí 261 bolas para um volante importantíssimo. Só que aí vem justamente essa lesão grave no tornozelo esquerdo. Ele quebrou o tornozelo esquerdo no início da temporada. Primeira rodada. Na primeira rodada da Premier League. E aí, depois ele retornou em janeiro, mas de janeiro para cá são só 12 jogos. E aí, acho que tem um pouco a ver com aquela resposta dele, Ana, quando ele fala da decisão dele do staff de retornar ao Brasil, né? O quanto que a lesão, ele falou, aí a lesão muda tudo. Porque ele estava sendo bem aproveitado. Mostramos o número de jogos que ele teve nas primeiras 2 temporadas dele no Nottingham Forest. Repete a idade dele? 22. Danilo agora tem 22, né? Acho que 23. Vamos confirmar. Mas muito novo ainda. Muito jovem. E ele, nas 2 primeiras temporadas dele na Premier League, ele é titular do time, ele é importante. Só que a lesão fez com que nessa última temporada ele tivesse poucos jogos, até decidir quando tem a proposta, né? Ele tinha ali outras propostas à mão, 24 anos já me sopraram aqui. Ele decide que, acho que vislumbrando seleção brasileira, que ele deixou muito claro, que era um jogador muito cotado naquele momento no Palmeiras, para ser um dos volantes da seleção, entende que talvez, nesse momento, caiba a volta ao Brasil ou ao Botafogo por esse cenário de um pós-lesão grave como a que ele teve, né? Os últimos anos, voltar para o Brasil é uma alternativa para você dar um salto de novo na sua carreira, né? A gente tem alguns exemplos de jogadores que foram embora muito jovens, o Pedro, passaram pouco tempo fora e voltaram e ascenderam novamente. Eu acho que o Danilo também vai um pouco nessa esteira. Também pela questão financeira, né? Continua se pagando bem aqui no futebol brasileiro, né? Você não volta aqui, não é você perder dinheiro, né, para o jogador voltar para o futebol brasileiro. E você ainda volta para um clube com estrutura que vai disputar títulos e que te coloca, de fato, com condição de brigar por vaga, não só na seleção, mas por voltar e retomar o futebol, que era a expectativa que a gente tinha do Danilo, né? Que fosse um jogador que servisse à seleção brasileira. Foi um dos destaques daquele Palmeiras de 2022. Saiu daqui com essa marca e agora teve essa lesão, passa a jogar menos, né? E porque você vai ter que readquirir esse ritmo e também tem as escolhas do treinador também. E nesse retorno para cá, volta para um time que precisa dele na posição, porque acabou de perder o principal jogador nessa função. Né? Uma resposta imediata do Botafogo, né, Roger? Porque perde o Gregory, que... muito importante, né? Sim, porque o repórter até lembrou da expulsão na final da Libertadores com 1 minuto, mas o Gregory era fundamental para esse time. E aí você imagina uma perda do Gregory, né? Quem vai ser essa dupla do Marlon? E do jogo do mata-mata do Campeonato Mundial, né? E aí o torcedor, claro, deve ficar na expectativa de quem vai substituir um jogador tão importante ali daquele esqueleto do time do Botafogo. O Botafogo vai lá e traz o Danilo, né? É uma resposta imediata e à altura até talvez de um nível maior, né? E uma das perguntas foi essa, né? Se ele se achava realmente num nível maior do que o Gregory, porque era isso que o torcedor do Botafogo estava esperando. Sem dúvidas,
O Danilo já tem uma carreira mais consolidada, mais jovem, mas bicampeão de Libertadores, vendido para o futebol inglês, uma perspectiva muito grande de seleção brasileira. E eu acho que é nesse ponto que o Danilo escolhe voltar. Seleção brasileira, porque ele é muito talentoso, ele perdeu espaço no último ano por ter tido uma lesão grave, e um nome é chave para mim, para essa volta, que é o nome do Ancelotti. Claro, sim. O treinador dele é o filho do treinador da seleção brasileira e automaticamente o auxiliar do treinador da seleção brasileira. Então, se ele... E esse cara te liga e fala, vem pra cá. Exatamente. Isso, olha, vem pra cá que a gente tá com o seu nome no radar de seleção brasileira, você precisa jogar. Um ano pra Copa. Aqui você vai ter todas as competições à disposição, né? Você vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vou te conhecer no dia a dia, vou sentir o seu talento, aquilo que você pode produzir. Vamos encurtar esse caminho, você me ajuda, eu te ajudo, né? Você vem aqui pro Botafogo, me ajuda nesse meu também, porque é um primeiro desafio pro David, né? Como treinador, e ter grandes jogadores ao seu redor é muito importante para que esse primeiro passo possa dar a ele essa consolidação e, de repente, até desatar esse nó de só trabalha porque é filho do Ancelotti, do principal Ancelotti, do Carlo. E com a ajuda desses caras, é um corta-caminho para a seleção brasileira, né? Contato diário com o pai para dizer o que esse menino pode fazer, né? O que ele está fazendo no Botafogo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a peça-chave para o Danilo estar voltando agora para o futebol brasileiro. A gente tem um recorte ainda curto, né, do Ancelotti no comando, o pai no comando da seleção brasileira, mas até para entender o quanto que ele vai olhar para o futebol brasileiro, o quanto que ele vai olhar para os jogadores brasileiros atuando fora do Brasil. Mas tem espaço para o Danilo com esse olhar de seleção brasileira, né? Na volância da seleção? Pelo talento do Danilo, sim. Em princípio, o Casimiro começa a se acomodar como aquele primeiro volante. O próprio Danilo estava falando ainda há pouco na coletiva que está à disposição para jogar em qualquer das 3 posições no meio-campo. E joga mesmo. E joga mesmo. Ele não é só um meia de cobertura, e aliás, esse meia de cobertura já deixou de existir há muito tempo. Ele é um meia também de posse de bola, de roubada, de recuperação. Você viu a quantidade? A gente botou as recuperações de bola dele, né? Impressionante os desarmes. Uma média alta por jogo, acho que 4 por jogo, né? Era isso que estava na arte ali. E é legal que a gente tenha jogador com essa característica. Eu ia até falar sobre o piso que ele vai voltar a viver aqui no Brasil, mas é voltar a viver porque ele já saiu de um piso sintético no Palmeiras brilhando, né? Para ir para os belos gramados europeus e vai voltar para um piso também mais rápido, né? Que é o do Botafogo, com outra característica, mas também não deve ter problema de adaptação a isso. Não sei se isso vai impactar de alguma forma em função do tipo de lesão que ele teve, tomara que ele se adapte rápido. Então tem uma série de coisas para ele resolver até a gente começar a discutir Danilo em seleção. Como a partir de agora é muito curto esse ciclo, eu imagino que o Ancelotti queira fechar logo. Não fechar. Quando eu falo fechar, eu não falo de fechar grupo, deixar de olhar talentos, aquele jogador que de repente apareça, não. É fechar uma ideia de jogo, um grupo básico e a partir daí ficar pontualmente por um ou outro jogador. É natural, a gente está na reta final de um trabalho para rumo à Copa, né? Apesar de ser o começo do trabalho do Ancelotti, mas não sei se dá tempo de o Danilo conseguir ainda alinhar, crescer, se adaptar e ainda ser um jogador de seleção. É desafiador, tá posto. A gente tem mais um reforço para esse elenco do Botafogo. Curto, mas o treinador pode ajudar, né? É isso que eu estou te falando, né? O David, como treinador do Botafogo e filho do Carlo, ele vai contar tudo que o Danilo está fazendo. Então, acho que é por isso que o treinador é peça-chave nesse retorno. Pelo menos na minha opinião. E eu acho importante ter o Casemiro, mas eu acho que está aberto esse lugar ainda. Né? A gente tem tantos, né, nessa função. Eu acho que é tudo no mesmo nível. Né? E você ter essa vantagem de estar trabalhando do lado auxiliar técnico da seleção brasileira é uma vantagem para ele. É muito jogador do mesmo nível ali. A gente pode citar aqui pelo menos meia dúzia, rápido. Ele, Andrei, que está agora no Chelsea.
Da mesma geração tinha João Gerson, Gomes, né, também, João que são da mesma geração ali de volante. Já falei mais de 6 aqui. E, enfim, tá buscando essa oportunidade num elenco do Botafogo, que talvez, entre as críticas, né, que o Botafogo recebeu nessa temporada, entre as dúvidas, principalmente, que se tinha sobre o Botafogo, além, claro, do projeto da preparação tardia, da reformulação de treinador agora no meio da temporada, era em relação às reposições do elenco, né, que perdeu 2 jogadores, principalmente, muito importantes, além de muitas reservas, mas o Luiz Henrique é o Almada. Então, está se reforçando, continua no mercado, a gente vai falar de mais um interesse do Botafogo, mas nesse momento, observando as opções para cada posição do campo, desde o goleiro, o John, tem o Léo Link e o Raul, que são as opções. Para a lateral direita, aí são as mesmas da última temporada, o Vitinho e o Matheus Ponte. Na esquerda, o Telles é o titular, mas tem o Cuiabano e o Marçal, que acabou retornando ao elenco. Na dupla de zaga, hoje você tem o Caio Fernando e o Bastos, que esse ainda muitas dúvidas em relação à condição física da lesão dele, mas é uma opção pelo lado direito. E zagueiro pela esquerda tem o Barbosa e o David Ricardo hoje como opções. Olhando para o meio-campo, para esse setor do Danilo, né? Você tem o Danilo, que poderia estar em todas as posições, mas a gente colocou ali junto hoje com o Alan e o Danilo Barbosa, inclusive porque a negociação não vai acontecer com Fortaleza, né? Foi encerrada. O Danilo, nesse momento, Fortaleza desistiu da contratação, então ele continua no elenco do Botafogo. Ainda para jogar ali naquela primeira linha, o Marlon Freitas e o Newton, jogador da base, tem sido opção também para o David. Já para o meio para frente ali dos 4 atacantes, às vezes 1 meia, 3 atacantes, mas enfim, dependendo da forma de jogar, você tem pela direita o Arthur e agora contratado o Barreira, além do Nathan Fernandes, que é uma contratação do início da temporada. Pelo lado esquerdo, o Montoro hoje tem se firmado, né, o garoto, mas tem o Santi Rodrigues, que a gente apontou como uma das 5 contratações mais caras da história do Botafogo, e o Matheus Martins voltando de lesão também fica como opção. O Savarino e o Joaquim Correia, ali para ser o cara mais centralizado, e o centroavante desse time, hoje o Arthur Cabral ou o Mastriani, também são reforços para essa temporada. Já dá para fazer comparações com o elenco do ano passado, Roger? Difícil, né? Difícil, porque você comparar o elenco que ganhou... Ganhou 2, né? Ganhou Libertadores e Brasileiro. Você comparar o Montoro com o Almada, é até injusto, né? Você provavelmente é o elenco mais importante da história do Botafogo, né? Não vou aqui entrar lá nos anos 40, 50, da seleção que o Botafogo tinha, né? Mas... você ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores e aí depois fazer uma comparação com um elenco que está se formando, por mais que tenham aí muitos campeões também, é difícil. Mas eu acho que o Botafogo tem um elenco muito equivalente ao do ano passado. Você tem um elenco muito homogêneo também. Você tem os titulares, mas você tem jogadores para substituir num nível muito parecido. Acho que o Botafogo tá caminhando para esse segundo semestre aí, muito parecido com o que fez ano passado. Se vai ganhar ou não, aí alguns detalhes vão nos mostrar. Mas, sem dúvida nenhuma, a montagem é bem interessante.